Bom, Fernando, eu queria que você primeiro me desse uma breve introdução Sobre. sobre Hum, a história dos panelaços, né? Eu estava te acompanhando aqui pelo Twitter e vi que você escreveu um fio maravilhoso aí para ficar bem redundante. Eu queria que esse fio fosse o fio condutor da nossa conversa. Que o primeiro tweet que você escreveu na sequência de textos foi: um dia queria escrever uma história dos panelaços no Brasil. É um tema interessante, uhum, protesto social e suas múltiplas formas. E por aqui, né, no caso do Brasil, ele foi apropriado por diferentes classes e ideologias, em diferentes contextos. uhum. Para começar, talvez você pudesse fazer uma breve introdução sobre essa história dos panelaços, depois a gente vai destrinchando isso ao longo aí da história do Brasil e dos nossos vizinhos, e você até apontou ali que teve panelaços na Argélia, também numa outra situação, né? Isso. Bom, Cláudio, obrigado pelo convite para poder ter essa conversa, que legal. De fato, eu ainda sigo com o desejo de um dia escrever sobre a história dos panelaços, porque eu entendo, enfim, né, de uma forma meio grosseira, que o panelaço é um repertório de protesto político, né? Então, assim, ele não tem propriamente uma ideologia, né? Assim como, sei lá, a gente poderia falar de manifestação de rua, malhação de Judas, faixa, cartaz, enfim, né? Mas o panelaço, ele está muito incorporado, né, da forma como eu encaro, numa realidade latino-americana, e no Brasil ele foi digamos assim, um elemento de protestos operários, né, da classe trabalhadora urbana brasileira, nas décadas de 40 e 50, né, o ato de bater panela para identificar a fome, né, e para fazer barulho também, claro, para criar digamos assim, um clima de tensão dentro da manifestação, passando, sei lá, perto de prédios públicos, passando perto de, enfim, prédios identificados com o que seriam, digamos assim, os inimigos da classe trabalhadora. Então, só para a Então, gente de, esclarecer, ao contrário do que muita gente pensa, talvez os mais jovens ou mal intencionados, não é um fenômeno que surgiu por conta da presidenta Dilma, toda vez que ela vai falar, que talvez seja a memória mais recente das pessoas, né? eu pesquisei no mestrado, uh, eu sou gaúcho, né, então eu pesquisei ali a Porto Alegre durante a Segunda Guerra Mundial, e no final da guerra houve um aumento de preços muito grande, né, não só em Porto Alegre, né, no Brasil todo, principalmente nas grandes cidades, né, um processo inflacionário. E chama atenção, por exemplo, que uma das organizações que começa a fazer manifestações contra o custo de vida naquele contexto é o PCB. Mas o PCB ainda estava num regime de clandestinidade, né, o Partido Comunista, e então eles organizavam associações e centros, né, além da própria organização sindical, digamos assim, por fora dessa legalidade. E uma dessas associações era a Liga das Donas de Casa, né? Então, assim, pegava, enfim, as esposas dos operários, né? Não só, né? Mas, assim, pegava esse grupo das mulheres de família, entre aspas, e organizava elas em torno da pauta do custo de vida. E tem umas imagens, né? Eu lembro de ver fotos em jornais já das mulheres levando panelas para manifestação para mostrar que as panelas estavam vazias. Eu não sei se antes de 45, antes desse contexto, isso já não estava presente, eu não conheço mesmo daí para saber. Mas me chama a atenção que esse instrumental da panela vazia, e que depois vira o panelaço, ele aparece depois, na década seguinte, ali nos anos 50, porque a carestia não se resolve, né? O problema custo de vida continua aumentando nesse período. E ali na década de 50 a gente tem marchas em várias capitais, e São Paulo talvez seja mais volumosa, a greve dos 300 mil. É, e ela vai ser acompanhada, essa greve, né, de uma grande manifestação pública no centro de São Paulo, que é a Marcha das Panelas Vazias. Né? Enfim, você está marchando lá, né, e o pessoal começa a bater nas panelas, né, para, enfim, botar pressão em cima do prefeito, governador, né, órgãos públicos e tal, sobre as condições de vida da classe trabalhadora em São Paulo. Então, assim, a gente vai vendo aí entre 45 e 53, a coisa da panela vazia, ela está sempre ali.
né? Está sempre como um instrumental, uma lembrança dentro dessa história da classe trabalhadora urbana brasileira, como um símbolo da fome, da carestia, né? Se a gente pega, sei lá, uma escritora como a Carolina de Jesus, né, Carolina Maria de Jesus, que fala da fome em São Paulo na década de 50, claro, Carolina, até onde ela escreve, a gente não bateu panela, né? Mas ela dá um bom relato do que é a fome no contexto urbano do Brasil. E na Né? casa dela, né? Você pega o livro, a fome é personagem do livro, né? É uma constante na Exatamente. família dela. E ela termina várias vezes, alguns dias do diário, né? Fui dormir com fome, né? Não tinha comida Uhum, para as crianças, né? Consegui só um sim, feijão, né? sim. E é muito forte isso, porque Carolina está vendo os protestos que estão acontecendo na São Paulo dos anos 50, da transição 50 e 60, e ela chega a comentar referente a um protesto que é em relação ao aumento da passagem dos ônibus, né? Qualquer semelhança Semelhança. não é mera coincidência. E ela comenta, quando o povo começar a protestar em relação à comida, aí sim a gente vai ter revolução, aí sim a gente vai ver as coisas virarem do avesso. Só que o povo já protesta em relação à comida, né? Então tem um pouco essa coisa assim, tipo, de que isso já está ali, assim, essa ideia de que a fome precisa ser enfrentada. A fome afeta os operários, os trabalhadores. Carolina sabia disso, escrevia sobre isso. E quando a gente chega ali no período da ditadura, né, que, enfim, a carestia já está chegando a níveis alarmantes, a gente tem uma série de protestos e tal, a discussão sobre carestia, pelo menos entre as esquerdas, ela passa menos talvez pela pauta do bater panela e cada vez mais pela pressão pelas reformas, né? A ditadura vem e corta isso. Só que ela não corta por completo, né? Então, assim, o simbólico da panela vazia ele vai voltar ali na década de 70, né, com a ditadura, também em São Paulo, mas que depois se espalha no Brasil todo, né, os movimentos contra a carestia, né, que os MCCs, que se formam em núcleos da Igreja Católica nos anos 70, ali em São Paulo, e que reorganizam, retomam a tradição da marcha das panelas vazias. São movimentos que, em alguma medida, eles estão incorporados com esses setores, digamos, médios, mas daí tem a classe trabalhadora também participando, porque, enfim, é uma das poucas formas de protesto civil que a ditadura, não digo que ela permitia, mas que ela viu acontecendo nesse período, né, de intensa repressão das Tolerava, pessoas. talvez. Tolerava, né? Porque é isso, né? O jogo que os católicos fizeram, né? Esses núcleos católicos que depois vão formar os centros eclesiásticos de base, foi assim, olha, a gente não está protestando contra a ditadura, a gente está protestando contra a fome, né? E enfim, uma sacada relativamente inteligente, porque responsabilizava a ditadura pela fome, né? Mas Sem você protestando responsabilizar contra... diretamente. Não, não é contra vocês, mas é contra vocês. Exato, exato, Mas né? é Então, possível estabelecer uma relação direta, então, entre fome e repressão? acho que sim, no caso do Brasil, sim, né? Porque se a gente for pensar, tem um economista que eu gosto bastante, o Amartya Sen, indiano, prêmio Nobel e tal, e que ele fala, né, que fome e democracia é um casamento muito difícil, né? Porque se a gente precisa, num regime democrático, né, se a gente precisa de legitimidade, né, do voto popular, a gente precisa sanar essa que talvez seja a demanda mais imediata das pessoas, né, que é a alimentação. Então, é mais provável, né, na leitura do Sen, que a fome ataque regimes que não são democráticos. E porque ela vai se tornar uma constante, digamos assim, quanto menos houver necessidade das instituições e dos grupos poderosos de buscar legitimidade popular, mais eles vão estar se lixando para a fome das classes populares, né? É claro que parece muito mecânico da forma como eu estou falando aqui, mas isso gera uma outra possibilidade de a gente analisar a fome, né? De que, enquanto a fome existe, esse é um ponto que a própria Carolina explora no quarto de despejo, a fome mina as bases de qualquer democracia. Né? Porque esse sujeito que não está comendo, que está tendo que trocar o almoço pelo jantar, ele se sente abandonado pelas instituições, pelo regime político, pela ordem jurídica, né? E não digo assim, ele vai se tornar um revoltado. Não, ele pode inclusive encarar isso com complacência, pela fé, por qualquer outra forma. Mas um Mas desafio a ser superado.
pode ser, né, dentro de certos discursos, mas o discurso que o Estado dá para esse sujeito é o discurso da repressão, no final das contas. Né? Porque o Estado não vai negar primeiro a fome, vai, enfim, esconder, maquiar números e fazer de conta que está tudo bem, vai, em alguma Por medida, exemplo, tentar não dá explicar, dinheiro para fazer o censo, por por exemplo. exemplo, né? Você não Um tem exemplo dados, assim, você pode justificar qualquer coisa. exato, né? Pensar uma coisa que acontecia muito na ditadura, né, em relação à fome no sertão. Uh, os cartórios pegavam fogo, né? Assim, quase que espontaneamente, digamos assim, né? É uma prática, inclusive, que é dessa elite senhorial desde muito tempo, na verdade, desde o final do século XIX. Perdão, botando uma aguinha aqui. Não, tranquilo. E, e, e daí, com esse tipo de prática, né, se perdia muitos dados sobre, não só sobre, enfim, né, quem nasceu, quem morreu, mas a mortalidade infantil, né, que era um dado que a ditadura, durante muito tempo, escondeu bastante. Tinha dois grandes dados que a ditadura temia que vazassem do Brasil, e quando vazavam era sempre um problema. Né? Um era os acidentes de trabalho e o outro era a mortalidade infantil. É Né? interessante como o paralelo com o Brasil de hoje, ele praticamente salta, porque é isso, o governo não quer realizar o censo, tira dinheiro do IBGE, e Uhum, com isso você não desenvolve nenhum tipo de política pública, você justifica qualquer tipo de ação uhum, autoritária para poder supostamente resolver um problema, porque você não mostrar o problema, eles acham que o problema não existe, né? Deixou de ser um problema de fato. Mas exato. não só isso, acabou me fugindo aqui, é a questão da Covid, né? Então você tem, o governo retira dinheiro do IBGE, que fica impossibilitado de realizar o censo, sem o censo você não sabe, não tem um retrato do país, fica impossibilitado de desenvolver qualquer tipo de política pública, e aí você justifica qualquer coisa com qualquer ato, e a questão da Covid, Uhum, né? Porque se a gente lembrar que ano passado o governo começou a não querer divulgar, e aí teve o general Eduardo Pazuello na CPI dando alguma justificativa, como se alguém fosse acreditar naquilo, responsabilizando secretarias de Estado, porque cada uma dava num horário. Não faz nenhum uhum, sentido essa explicação dele, até que a imprensa teve que criar o próprio consórcio para poder chegar a algum número. E você vê que tudo que eles fazem o tempo inteiro é não dar número, tentar maquiar qualquer tipo de informação. E hoje, que a gente está gravando, né, dia 7 de junho de 2021, o Tribunal de Contas da União teve que vir a público divulgar uma nota desmentindo o presidente da República, dizendo que jamais fez qualquer tipo de levantamento em relação a mortes por Covid, né? uhum. É mais um crime de. É aquele meme, né? Oh, não, mais um crime de responsabilidade, porque são tantos que a gente não consegue nem mensurar. E a gente vê, na verdade, né, esse processo, né, de erosão de instituições democráticas, né, que nunca foram muito sólidas no Brasil, convenhamos, né? Mas que, enfim, estavam num processo desde 88 de tentar se firmar e tudo mais, né? E que, enfim, desde a gente poderia falar ali desde da do golpe, né? Enfim, em 2016 as coisas descambaram. Eu poderia falar antes, né? Ou depois, mas ninguém tem como dizer hoje que a democracia no Brasil tá sólida, está estável. E esse é o contexto também. Eu gosto de fazer esse paralelismo, né? Que no momento que a gente está vendo uma crise da democracia, a gente está vendo índices terríveis em relação à fome que parecia um problema superado na história brasileira, na história recente do Brasil. Né? Ah, sendo, né, generoso e concordando com a tese do Amartya Sen, né, de que democracias e fome não convivem bem, a gente poderia dizer que no momento onde a gente teve uma democracia mais estável, né, no período recente da história brasileira, nós conseguimos enfrentar melhor a fome. Ou talvez a democracia tenha estado sólida por tanto tempo, né, por esses mais de 30 anos, porque houve um esforço, e daí, claro, os governos Lula e Dilma principalmente, mas também o governo FHC nesse sentido, de enfrentar a questão da fome, né, de dar um retorno social, que é uma coisa que o governo atual não faz, não Pelo fez, não contrário, vai né? fazer, Você pelo tinha contrário. políticas de distribuição de renda, o que você vê agora é exatamente o contrário, né? Claro. Essa briga para dar o auxílio emergencial, que aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, o governo teve que entrar realmente, mudou totalmente a concepção
e conseguiu, de alguma forma, unir os dois Claro, partidos aqui para poder aprovar o dinheiro para as pessoas comerem, né? Comerem. sim. Que é algo básico, né? Mas, assim, para além da distribuição de renda, que por si só já resolveria muita coisa, a gente tinha uma malha de seguridade social alimentar, por exemplo, né, dentro do Brasil, construída nessas últimas décadas, bastante admirável. A gente era muito elogiado pela FAO, por exemplo, né, da ONU. O pessoal, assim, a nossa ênfase numa agricultura familiar que não fosse só de subsistência, mas que também conseguisse produzir mais para as cidades, né? Enfim, modelos de cooperativa e tal. A gente ficou devendo em termos da reforma agrária, mas a gente tinha programas que garantiam, sei lá, distribuição de alimentos naturais para as escolas, né, orgânicos e tal. A gente tinha programas de incentivo a produtores rurais locais, e de repente a gente entrou numa utopia, ou melhor dizendo, uma distopia, né? Distopia para mim, mas enfim, uma utopia liberal do Paulo Guedes, onde ele cortou subsídios de todos esses programas. Né? E para poder fazer isso funcionar, para cortar todos esses programas, para cortar essa rede eficiente que existia, né, que em alguma medida ajudava a conter a fome no Brasil, num país que é extremamente desigual, ele teve que fazer isso, na verdade, com duas doses de autoritarismo. Né? E esse é um ponto que eu acho que eu queria retornar do fio, sabe? Uh, da história dos panelaços, os panelaços, e daí não só no Brasil, na América Latina, eles irrompem muitas vezes em contextos de tensão na democracia, porque assim é o momento onde as pessoas estão dizendo que estão com fome. Em alguns casos, contudo, e daí é um ponto que eu gosto de salientar, porque daí puxa o Brasil da Dilma, né? Em alguns casos não é propriamente os mais pobres que estão protestando, né? Mas os mais pobres, e isso é interessante, desculpa, os classe média, os ricos que protestam, às vezes usando as panelas, eles usam muito a imagem do pobre passando fome para fazer esse protesto. Sim. Né? É tipo enfim, a Ana Maria Braga usando colar de tomates, né, na época da Dilma, né? Um troço surreal, porque ela não precisava, né? A Ana Maria Braga ela não devia ter muitos problemas para comprar tomates, mas ela Agora, tinha que aqueles fazer panelaços da Dilma não eram exatamente por causa de fome, né? esse processo. Havia. Opa, Não, deu um corte aqui na. opa. Não, voltou. Os panelaços, no caso da época da Dilma, não tinha exatamente a ver com fome, era um contexto um pouco mais amplo, né? Que começou lá com a história das jornadas, negócio da passagem, aquilo. Uhum. Muita gente diz que aquilo acabou sendo capturado pela direita, e aí você entra num debate hipercomplexo que eu não tenho nenhuma capacidade de poder analisar minimamente, mas se você quiser fazer alguma consideração, Uhum. será ótimo. Né? Aqueles panelaços, especificamente, eles Uhum. tinham uma característica muito específica, não? Uhum. Não, o caso dos panelaços da Dilma, eu aventei no fio ali do Twitter a possibilidade de ler eles talvez como digamos assim, uma transposição de um protesto que estava muito comum na Venezuela do Chaves, que é os ricos na sacada batendo panela, né, contra o chavismo e tal, alegando a fome, né, batendo na panela vazia, que era um símbolo também de uma classe trabalhadora venezuelana. Né? Então houve um processo nas últimas décadas, na última década mais precisamente, de uma direita que tentou ressignificar símbolos da luta da esquerda, né? A tal da Que foi apropriação. exato, né? Que foi para a rua, que, enfim, se fez faixa, fez cartaz, né? Fez todo o mise-en-scène que lembrava os repertórios de protesto social da esquerda, mas, claro, né, com pautas, obviamente, da direita. E uma das coisas que, no caso, a direita venezuelana fez, né, enfim, direita venezuelana com todas suas complexidades, né? Mas foi usar o bater panela, né? E quando isso chegou no Brasil, principalmente ali, acho que foi 2015, que foi o primeiro panelaço contra a Dilma, se eu não estou enganado, né? Isso foi incorporado como uma pauta, assim, digamos, do cidadão de bem, né? Enfim, teve toda aquela coisa bandeira, verde e amarelo,
um ódio que às vezes beirava a misoginia em relação à própria Dilma e tudo mais, e que de repente fez essa coisa assim do paneleiro, né? Porque é isso, até esses protestos, né? Até esse pessoal da direita batendo panela em 2015, 2016, eu tendo a considerar, eu não tenho fonte suficiente para comprovar essa ideia, mas assim, eu não conheço mesmo. Eu acredito que a direita não fez nenhum protesto na história brasileira usando a panela vazia, né? Então, ou ela ressignificou da esquerda brasileira, que era algo que a gente meio que abandonou ali nos anos 70, anos 80, ou ela ressignificou dessa direita venezuelana, que, enfim, estava fazendo isso por conta do Chaves. Mas, independente das hipóteses, né, era algo novo. E daí eu acho que é por isso que os mais jovens, né, que você falou ali no início, por isso que o pessoal mais jovem, de repente, já associa, não, panela é uma coisa da direita. Olha, não, É, não, até tanto que 2015, agora, tanto que 2016 não agora, era. tanto que agora está sendo usado contra o Bolsonaro, né? Qualquer Exato, manifestação dele, tá todo mundo, inclusive quem bateu panela contra a Dilma, né? exato, O que exato. que você pode, qual seria a reflexão possível em relação a esses panelaços de agora em relação ao Bolsonaro? Hum, hum, Porque agora a gente tem uma ah, outra conjuntura, né? Você tem esses absurdos que a gente vê diariamente, você tem sim. essa pauta que aparentemente algumas pessoas podem pensar que é uma porra louquice, né? Mas quando você começa a estudar estados de exceção e técnicas, como é que eles fazem, você vê eles seguiram um manual desde o começo do governo, né? Você tem que ter um inimigo diário. Então, se você pega lá a cultura, então vamos atacar a Uhum, cultura. Não vai ter mais lei do audiovisual, não vai ter dinheiro para fazer filme defendendo pedofilia e homossexualismo e comunista. Aí depois você vem e entra o Weintraub no Ministério da Educação. É maconha sendo plantada em universidade, não vai ter balbúrdia. Quem não se lembra daquelas fotos que circulavam como se fossem bacanais em universidades, né? Olha aqui o que acontece na UNB e tal, e depois você ia descobrir que eram fotos de manifestações artísticas na Finlândia. O cara pegou a foto, botou, e tudo muito casado com as falas do ministro, né? Ele fala uma uhum, coisa, é o gatilho para poder você iniciar aquilo. Aí você tem lá a Fundação Palmares. Você vai pegando todo o negócio, é aquela necessidade de criação de um inimigo diário para você bombardear a população com coisas que tiram foco, e aí você vai ter que chamar o ministro Salles de gênio, né? Porque ele está conduzindo a boiada, né? Vamos fazer é, isso e a boiada está passando, e aí é garimpo, é índio, e fica todo mundo atordoado, né? Só que no Brasil agora o que você tem problema de inflação, né? Os alimentos estão caros, você tem um dólar altíssimo, né? Então tudo que tem algum item, algum componente, um produto importado fica proibitivo. Você tem a pandemia, você tem desemprego e você tem a fome, né? E aí você leva de novo para aquilo que você comentou. E aí você vai ter a repressão. Então o cara pode jogar um foguete em cima do Supremo Tribunal Federal e os policiais militares estão lá assistindo de braços cruzados. Se você tem uhum, alguém que escreve um tweet ou estende uma faixa contra o presidente, essa pessoa é enquadrada na Lei de Segurança Nacional leva um tiro de borracha no olho, né? Porque estava uhum. passando ali. Então, o que você poderia avaliar em relação a esse momento, esses panelaços e essa confusão toda que eu acabei de fazer aí? Ah, eu acho que tem um fator aí, em relação puxando o passado, né? Porque assim, as coisas têm um jeito irônico de se desenvolver, né? Falei desde o início, né, de que panelaço era algo ligado à classe trabalhadora brasileira, organizada, né, pela esquerda, e até ali os anos 70, 80 é isso aí mesmo. Depois, o panelaço não surge mais como repertório de protesto, né? Enfim, não aparece, pelo menos, tão visível, que talvez seja um bom sinal, até um sinal interessante para pensar coisas da fome, né? Como é que a gente gradualmente vai lidando com o problema. E daí volta na coisa da 2015, 2016, a direita reapropria isso e reapropria da sacada, né, para fazer barulho mesmo. Embora a coisa da panela tenha o simbolismo, né, da panela vazia, né, sem dúvida, você tem razão.
o panelaço da direita ele não é sobre fome propriamente dito. Não quer dizer que não fez o jogo, né? Não fizeram um jogo simbólico aí para misturar os significados, Sim, mas era não o tem. dólar alto que impedia a ida para Disney, né? Exato, né? Obviamente não era sobre fome, né? Mas assim, daí quando a gente tem agora os panelaços em relação ao Bolsonaro, eles me parecem ainda que são panelaços também do pessoal que sai para a sacada para bater a panela, ou que sai ali para o jardim de casa, né? Para o pátio, enfim. Ele ainda não é um protesto como era talvez nos anos 50 e nos anos 60, 70 e tal, um protesto de massas na rua, né? Quando as pessoas vão para a rua, e a gente teve agora os protestos contra o Bolsonaro, a panela não entra em jogo, né? A panela entra no pronunciamento do Bolsonaro, para não deixar ele falar e tal, para fazer barulho e tal, que é o modus operandi do que tinha em relação a Dilma. Né? Então, o sentido da panela se reconfigurou mesmo, né? Não quer dizer que a gente não tem fome, não quer dizer que a gente não está numa situação econômica, política, desastrosa, né? Para dizer o mínimo. Né? A gente está mergulhando cada vez mais numa mudança de regime autoritário se Bolsonaro não for freado, né? Como é que a Economist falou, né? Tem que ser tirado pelo voto, né? Vote him out. Exato, né? Contido, né? Assim, Contido, pelo menos. contido pelo voto, né? Enfim, a SECOM não entendeu, achou que era eliminação física, né? Enfim. É. Agora, o Fernando, Mas, diga. eu vou seguir aqui o fio, que aí você vai Ah, fazendo as observações. Aí você ah, continua na sequência ali, falando que é, o panelaço tem uma variante latino-americana que é o cacerolaço, né? No Brasil também tem essa uhum. coisa da caçarola, né? Não sei se é a mesma palavra, seria uma tradução. Minha mãe, eu lembro que eu era criança, ela falava assim, usava caçarola, não sei se que era um tipo de panela específico para fazer algum alimento, não sei Sim. se é uma corruptela e A tal. caçarola é um panelão, né? A gente tem as caçarolas, né? Enfim, acho que daí tem algo mais de corruptelas regionais, mas tudo é panela, né? Porque daí a gente vai se virando do jeito que dá e tal. Tem essa coisa assim do improviso brasileiro, as panelas não têm propriamente É, nome. Né? aí Então, você falou que assim como e no Brasil e também no é, Brasil, elas não têm uma ideologia específica. Aí você menciona que no Chile, em 71, era um sinônimo de protesto da direita golpista contra o Salvador Allende, né? Tem aquela uhum, série monumental, acho que é uma trilogia, né, da Batalha do Chile, né, do Patrício Guzmán, espetacular, que tem aquelas cenas iniciais das manifestações nas ruas, e depois você menciona a Argentina em 82 e o Uruguai em 83, que os cacerolaços foram apropriados pela luta contra a ditadura, mas que talvez exato. ainda há setores restritos, né, privilegiados, e você Uhum, menciona um professor seu, que era uruguaio, né, dizia que era o sim, protesto das classes médias, né? E depois na Argentina, em 2001, no governo de la Rúa, que eles foram reincorporados, mas nos bairros de classe média batiam panela e nas periferias você tinha outro repertório, que eram os sim, piqueteiros. Os caras realmente isso. iam para o pau, né? Fechavam É, ali e iam para o pau com a polícia, né? esse professor, eu tenho um carinho muito grande por ele e tal. Enfim, muitas conversas muito bacanas, na verdade, sobre o protesto latino-americano. Ele é um uruguaio e anarquista, então, assim, a gente tinha vários. Acho que você bateu aí no microfone e ele desplugou. Sem áudio, tá mudo. Acho que você esbarrou nele aí, ele. Eu não sei se ele tem um cabinho tipo assim, né? Aqui, e o outro que vai no computador. De repente esse aqui. E Voltou, agora? voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Legal. Bom, Seu professor uruguaio enfim, estava falando. isso, não é? E ele é um cara assim que eu fiz a graduação nessa época ali dos protestos na Argentina e ele tinha parentes lá também, então Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul. E uma coisa que ele me falou, né, era justamente isso, né? O panelaço que a gente achava tão impactante, né, nas imagens dos telejornais, ele era muito dos bairros mais nobres de Buenos Aires, né, os bairros de classe média e tal.
e que quando ia para a periferia, né, tinha uns primos lá que moravam ali mais para os lados de Ezeiza, se não me engano, né, ali na zona mais periférica de Buenos Aires, a coisa era, enfim, daí era a base do piqueteiro, né, que tranca a rua e tranca a rua para criar um conflito também, né, porque assim, você sabe que as forças policiais estão vindo, você fecha a rua e se deixar, você já queima os carros, já apedreja eles, né? Aquela rua é tomada, de fato, né, por essas ações de intervenção no espaço urbano, que tem como objetivo justamente expulsar a polícia do bairro, né? E não só expulsar a polícia, é ocupar o bairro, né? O movimento piqueteiro vai ocupar fábricas abandonadas, vai ocupar lojas abandonadas, quer dizer, um movimento bastante inspirador dentro da Argentina e dentro de uma tradição latino-americana de autogestão, de luta política. Mas a coisa do bater panela ter ficado como um ato, digamos assim, mais da classe média, eu lembro muito dele falando. Porque ele também falava do Uruguai nesse sentido. E o Uruguai também teve lá seus batedores de panela contra a ditadura, né? E que era, enfim, foi simbolicamente importante. Eu acho que esse reconhecimento precisa existir, né? Independente de qual classe social está batendo panela ou não, né? Tanto na Argentina, em 82, quanto no Uruguai, em 83, o bater panela virou uma coisa assim que era um ato de rebeldia contra a ditadura. Ditaduras que tentavam fazer de conta que estava tudo bem, né? É típico das ditaduras fazerem isso. E o barulho da panela, né, o ensurdecer da panela, assim, ele quebrava um pouco esse ritmo. Então, a gente, não estou dizendo que o Brasil foi o primeiro, né, na América Latina a pensar na bateção de panela, mas é interessante pensar que esse daí, que era um repertório, digamos, de classe trabalhadora no Brasil, isso foi incorporado por outras classes e com bandeiras muito distintas. Se no Chile, por exemplo, era de gente que defendeu, né, a saída golpista do governo de Allende, né, o pinochetismo e tudo mais, na Argentina e no Uruguai, o bater panela virou sinônimo de luta contra a ditadura. E depois, no caso, contra o crash argentino ali do governo de La Rua. O que prova que, enfim, tem muitos significados possíveis que a gente pode dar para o protesto com a panela, né? Tanto panelaço ou cacerolaço. E tem um momento também que você menciona uma outra situação que é a questão da Argélia, né? No Sim. caso lá eram os franceses invasores que batiam panela gritando Argélia francesa, né? A Argélia é um caso, né, tem até um colega meu que fala que o exército francês jamais se recuperará da vergonha por conta dos crimes cometidos durante a Guerra da Argélia, né? Olha, Tortura e tudo mais, né? É, e a história da Argélia ela comunica muito com a história do Brasil nos anos 60 também, né? Porque muitos desses oficiais franceses, desses militares franceses dos horrores que eles cometeram na Argélia, eles exportaram muitas dessas técnicas para o exército brasileiro, né? Então isso enfim, é uma mácula que não é Tem até só. um general francês, né, que serviu no Brasil, né? Foi adido militar e era Sim. um canal ali, né, um contato com o exército francês e repassava tudo. E curiosamente, depois, quando havia os famosos banidos, né, presos políticos Uhum. que eram trocados por diplomatas, houve um grupo, né, que foi para a Argélia, né? Agora eu não me lembro se eram 40, Sim. né, que foram trocados, foram para a Argélia, onde também estava o Miguel Arraes, né, que lá ele também estabeleceu Uhum. um ponto importante ali na luta contra a ditadura no Brasil, né? Sim. Tem uma amiga que pesquisou no doutorado esse exílio na Argélia, né? E é bem interessante, assim, o que ela traz sobre uma série de conflitos que existia, né? Entre costumes, línguas, dificuldades de adaptação, mas o mais interessante que havia ali talvez seja de que brasileiros e argentinos, não obstante as diferenças, eles se encontravam no fato de que os métodos de repressão que eles sofreram, seja na mão dos franceses, seja na mão dos militares brasileiros, eles foram muito semelhantes. Porque, de fato, os franceses ensinaram uns aos outros. A coisa que eu falei da panela, depois eu descobri por acaso, né, numa dessas leituras que falava justamente isso.
há uma noite dos cacerolaços, né, Nuit de Casserole, não sei como é que é, né, que tem na Argélia Francesa, em Argel, e que os franceses são convocados a irem às ruas, bater panela, enfim, protestar a favor da ocupação militar francesa, né. Eu não sei quem são propriamente esses franceses, não me parece que foi algo propriamente popular, né? Foi muito montado nessa coisa meio paramilitar do exército de ocupação colonial. Mas daí as falas são, né, nesse sentido de que batiam panelas e gritavam a Argélia francesa, né? Jogando rojões, apedrejando casas de argelinos e tal, né? Uma coisa bem, daí já beirando, a comparação não é absurda, né? Já beirando uma coisa meio do nazismo, né? Meio coisa tropas SS, SA e tal, né? Tem Tipo Noite dos Cristais, assim. Tá? Exato, que, enfim, né, é uma mácula dupla, né, porque além do colonialismo evidente disso, a França foi, enfim, vítima dos nazistas, né, então reproduzir isso 15, 16 anos depois, ainda aqui em território argelino, né, principalmente por ser território argelino, é uma violência ímpar, né. É verdade. É engraçado que a Argélia, que recebeu esses presos políticos brasileiros, né, teve um presidente argelino, né, nem vou, talvez eu diga errado, faça a pronúncia errada aqui, o Henri Mediane, né, que foi presidente de 70, Décadas, né. 65, junho de 65 a dezembro de 78. O curioso Uhum. é que a embaixada do Brasil em Luanda, ela fica na Avenida Boumediene. É o mesmo o nome do presidente argelino. Agora, diga lá. Não, só ressaltando, né, da importância que foi a luta de independência argelina mesmo, né, nesse contexto, né, de ser relembrada em outros lugares, inclusive em Angola e tal, né. Isso, não, e Então, aliás fica a dica, né, para as pessoas assistirem a Batalha de Argel, né, um filme espetacular, cada vez filmaço, mais atual, absolutamente necessário, né? filmaço, filmaço. Eu É, lembro até hoje do impacto que esse filme me causou. não, muito, muito, muito forte. Agora, você também em algum momento aqui fala que houve o que virou a chave no Brasil, né? Que aí você Uhum, retoma aqui uma questão de apoio financeiro internacional, uhum, que a gente pode remeter ali a 64, né? Aquela coisa dos uhum, think tanks americanos lá botando dinheiro, né? Financiando institutos de pesquisa no Brasil, que na verdade estavam todos com um objetivo muito específico ali de desestabilizar, né, a política brasileira, a democracia brasileira. E no caso de 2013, 14, isso meio que se repetiu, talvez não na mesma proporção, talvez futuramente um historiador vá conseguir levantar mais informações, que você também teve dinheiro da direita dos Estados Unidos apoiando, financiando uhum, movimentos no Brasil como o MBL, né? uhum. Brasil Livre, né? Isso daí, inclusive, aí tem aquela coisa, não, é porque eles pegam líderes potenciais, né? Jovens lideranças do mundo todo e trazem para os Estados Unidos, eles passam um mês aqui fazendo um curso, tem curso de formação online e tal, que eles dão uma cobertura, né? Dão um verniz ali de como se eles estivessem apenas fazendo um movimento normal de troca de informação entre lideranças internacionais que têm o mesmo viés ideológico, mas no fundo a história mostra que o interesse é outro e não é à toa que esse pessoal já se transformou em partido político, né? O que você Sim. pode comentar desse movimento que a história vai se repetindo, né? Você vai com Uhum. formatos diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. É, o, eu, particularmente, eu acho que às vezes a gente olha muito para 2013, na verdade, né, e ignora, talvez, não sei exatamente o quanto a gente ignora, tem gente que estuda, mas ainda é algo de um nicho muito especializado, o quanto certos think tanks, né, essas instituições que se propõem a patrocinar esses novos políticos, esses novos projetos, o quanto elas não foram gestadas muito antes, inclusive, muito antes da eleição do Lula, muito antes da eleição Isso é a própria da Fundação Dilma. Lema, né? Para ficar num tema mais atual, né?
A Fundação Lema. Eu sou de Porto Alegre, né? A gente tem lá há quase 30 anos o Fórum da Liberdade, que é um espaço de excelência para se estudar como a direita se organiza, né? Muitas vezes, claro, teve gente de esquerda sendo convidada, mas era, enfim, cota de participação para bancar o democrático, porque, enfim, é um espaço onde, via de regra, a Fundação Lehman, o Instituto Mises, o Instituto Millennium, todos esses grupos, eles se gestaram dentro desse espaço, que foi esse Fórum da Liberdade. E eles recebem, sim, enfim, né, não só dinheiro de fora, recebem auxílio logístico, né, enfim, gente que faz campanha de propaganda, de informação e desinformação dentro e fora do Brasil, né, de tal forma que tem gente que estuda, mas eu acho que ainda há muito mais a se estudar e se popularizar um pouco esse discurso, porque a gente pensa que o estudo é teoria da conspiração, mas isso às vezes está muito evidente, no sentido de que os discursos deles são esses mesmo, de que é preciso criar novas lideranças, de que é preciso, enfim, avançar num programa mais liberal para o Brasil, ou mais conservador, ou autoritário, né? Isso tudo tá na fala desses sujeitos, né? E quando eles estão nesses espaços onde eles são a maioria, esses discursos estão cada vez mais evidentes. O MBL, que a gente fala e tal, eu nunca me esqueço, é uma matéria que fizeram em 2014 com eles, e a Folha de São Paulo faz, e um tempo depois se descobre que a matéria era paga, né? Tinha um financiador naquela matéria, que era apresentando eles como jovens, como, enfim, parecia uma banda de rock, na verdade, Mas era né? tipo um Criava. informe publicitário em formato de reportagem. Se você olhar a página convidado, está Exato. escrito informe publicitário em letras miúdas ali. Mas a diagramação era como se fosse a reportagem. E eu não lembro se tinha todo esse detalhe, mas eu lembro que depois, assim, quem está estudando e analisando esses casos começou a ver, não, mas espera aí, isso aqui não é uma matéria, isso aqui é um post pago, é uma publi, né? Quer dizer, tem algo errado, né? Tem algo errado nisso. Mas serviu para eles, eles foram, enfim, muito hábeis nisso, na verdade. Eles são muito hábeis no manejo das redes, né? E o modelo MBL, que é um modelo que existe praticamente hoje em dia já em toda a América Latina, porque faz uma década que ele opera, uma década não, né? O MBL em 2014, mas uns 7 anos pelo menos que ele opera, ele opera também em outros países, né? Você tem no Chile, você tem na Nicarágua, você tem no Peru e tal. E é uma galera, enfim, que retoma esses discursos que se dizem liberais, mas são extremamente conservadores, né? E só que retoma eles sobre essa nova roupagem das redes, né? Então tem um investimento de propaganda nisso daí, e trocas, e o que funciona, o que não funciona. E quando a gente vê, na verdade, enfim, né, não deveria nos espantar, porque sindicatos, né, modelos associativos, eles costumam ter suas trocas nacionais, regionais, internacionais, e está tudo certo. E a direita também faz isso. Né? O que nos choca é por que, então, que a gente não. Por que, quando a gente fala isso daí em relação à direita, parece que a gente está fazendo, enfim, inventando uma grande teoria da conspiração. Né? Não é. Eles se conversam, eles se trocam experiências. Né? Algumas coisas chegam a ser caricatas, tipo o castelo do Steve Bannon na Itália. Né? Mas é isso, cara. Tem um castelo lá onde ele chamava gente das direitas do mundo todo para conversar. Não, você Né? teve, quando faz muito tempo em Foz do Iguaçu, é que eu realmente não monitoro, não acompanho Uhum, isso no YouTube, tem uns canais aí, mas de vez em quando aparece para mim, eu fico chocado, né? Eu fico chocado com o fato de eu ficar em estado de choque, né? Porque é um desconhecimento do que está acontecendo. Aí você vê lá esses eventos que a família Bolsonaro organiza lá em Foz do Iguaçu, que reúne exatamente essa extrema direita internacional, vem gente do mundo uhum. inteiro, e depois outro dia eu acabei vendo aí alguns organismos, alguns institutos de direita nos Estados Unidos, que até o Eduardo Bolsonaro é o cara
da extrema-direita na América do Sul, talvez na América Latina. Ele é o cara que está recebendo informação, tanto que antes da eleição do Bolsonaro, do pai dele, ele foi lá, veio para aqui para os Estados Unidos, tem foto dele com Steve Bannon, né? Já saíram Uhum. reportagens aí que na véspera da invasão do Congresso americano ele esteve na Casa Branca, né? Colocou foto nas redes sociais da filhinha recém-nascida lá com a primeira-dama, com a filha do Uhum. Trump, todo mundo, uma visita, é a titia Ivanka, não sei o quê. E aí depois começou a aparecer um monte de informação, que ele participou em reunião, em hotel, e os caras, aquele o Pillow Guy, né? É um empresário aqui, Uhum. fabricante de travesseiros, que é um dos grandes financiadores, tanto do Trump quanto de fake news. Então, a gente que está fora, eu talvez até devesse acompanhar mais isso, mas a gente Uhum. fica meio à margem e não sabe o que está acontecendo. E são discursos extremamente radicais. E você mencionou uma coisa interessante aí, que é essa matéria, em tese, matéria na Folha de São Paulo, e que é uma coisa que me deixa muito irritado. Eu, como jornalista, né, passei a maior parte da minha vida em Uhum. redação, eu sei como é que funcionam as coisas, né? Você vê uma determinada matéria, você que é um profissional, jornalista profissional e conhece, você bate o olho, mas isso aqui veio ordem, tem uma cadeia de comando, isso aqui não surgiu do nada, né? O dono do jornal mandou fazer aquilo e o repórter que está na ponta, ele é muito frágil, ele não tem um poder de barganha de negociação. Ou ele pede demissão, ou ele vai fazer, pede para não assinar a matéria, não colocar o nome dele. É uma coisa muito complexa a gente demonizar o repórter que está na ponta ali, né? Ou você se rebela totalmente, vai ser independente, vai procurar outra coisa, vai mudar de profissão, ou você fica numa situação muito complicada. Mas uma coisa que me incomoda muito é esse discurso que é uma defesa de uma suposta pluralidade, né? Você para dizer, não, somos plurais, vamos ouvir todo mundo. E aí você dá Uhum. palco, dá palanque para negacionista, para gente que defende cloroquina, né? Eu não consigo entender por que você vai colocar um cientista e uma pessoa que está defendendo a cloroquina como tratamento precoce. Não faz sentido isso. Isso é desinformação. Você ouvir o Osmar Terra e deixar o cara falar meia hora sobre isso, não, você não está ajudando, você está atrapalhando, né? E aí isso me remete a uma reportagem. Na verdade, foi um artigo de opinião que um senador republicano publicou no New York Times, uma série de fake news em defesa do governo Trump, e a redação teve uma reação muito grande, se rebelou. Isso resultou na demissão do editor de opinião. E depois teve um outro portal, acho que é The Nation, depois eu vou até deixar o link nas informações do episódio, que escreveu um texto dizendo: jornalista não tem que ouvir os dois lados quando um dos lados é o fascismo. Então, não é Uhum. assim, você pegar uma fala do Bolsonaro, uma live dele, ou ele lá falando para os apoiadores lá no curralzinho em frente ao palácio, deixa ele falar o que quiser, você reproduz o que ele fala, uma coisa totalmente relatorial, e no finalzinho você diz, não, não há comprovação. Não, você não tem que publicar, né? Então, em torno, para justificar essa espécie, não, vamos ouvir os dois lados, eu acho que a imprensa acaba fazendo um desserviço enorme, né? A gente acompanha aí essa batalha diária, nessa trincheira do Twitter aí, como é que tem uma coisa muito ruim sendo formada, e aí depois os jornais não sabem porque estão perdendo leitores, né? Porque que as Sim. pessoas estão indo para outros caminhos e as pessoas estão sendo capturadas por outras coisas, né? Não sei se você poderia comentar um pouquinho como é que você faz essa leitura aí da imprensa e como é que isso se apresenta. E você como professor também, né? Não sei se tem um Uhum. retorno dos alunos, né? Se vocês discutem isso, como é que a imprensa Uhum. faz a cobertura desses assuntos. Eu comento assim, né, que eu entendo a preocupação que a gente tem recente com a ideia da fake news, né? Mas eu sempre gosto de lembrar que fake news parece um problema muito do norte, né? Enfim, desse norte global, porque no Brasil a gente tem o debate de 89. O nosso marco de fake news era de manipulação na televisão, assim,
por uma emissora. Tem um relatório Cohen, né? Que o famoso general Olímpio Mourão, não esse agora, né? Aquele que desceu com Sim, as o tropas de Juiz outro. de Fora, ele é o cara que escreveu o relatório Cohen, fake news Pois para é. justificar, né, várias coisas. Então a gente tem assim algumas fake news na nossa história que, em alguma medida, elas meio que mostram que não digo que a gente está mais preparado, pelo contrário, acho até que inclusive a gente tem menos mecanismos para afirmar, para reafirmar que as coisas são reais, né? Que enfim, que isso é verdade, que isso é mentira e tal, do que, enfim, regimes que têm uma democracia mais estável, que estão mais têm instituições mais sólidas e tal, né? De tal forma que, quando eu converso com os alunos um pouco sobre a coisa da imprensa, né? A gente trabalha muito com jornal como fonte documental, né? O que eu falo é a vingança do tempo, em última instância, né? Tipo assim, olha, isso que vocês estão vendo agora como um absurdo, sei lá, né, editoriais horríveis, campanhas de desinformação constantes, né, em pesquisa que os alunos trabalham com jornais da época da ditadura e tal, isso não era visto na época como desinformação, ou se era, não havia canais para acusar isso como mentira. Né? Não tinha internet, você não podia chegar e dizer, vou avisar todo mundo. Você vai avisar no seu bairro que aquilo ali é uma mentira e daqui a pouco mais alguém já pode chamar a polícia de prender e tal. Né? E uma das coisas mais duras de um contexto ditatorial é que você vê a mentira e você não pode falar que aquilo é uma mentira. Né? Você não tem instrumento, você não tem espaço para isso. E, e essa foi a nossa tônica, né, no Brasil até durante muito tempo e que ainda é em alguma medida, né. O WhatsApp parece dar essa falsa sensação de normalidade, né, de que agora é possível controlar as notícias, mas sei lá, você está num grupo do bairro ali, a galera começa a fazer fake news. Experimenta você dizer que é fake news ali para ver a quantidade de atrito que isso Do não gera, bairro, né? tenta fazer isso no da família, no grupo da Da família, família, para você ver e né? tal. Não, porque existe esse discurso realmente. Não, agora a gente se libertou da ditadura da imprensa, que controla tudo, o que você vai ver e tal. É, como se a informação que chega pelo WhatsApp fosse a verídica. Então já aconteceu várias vezes Uhum, comigo de ter assim, a pessoa acredita num vídeo da maçonaria do Rio Grande do Sul para homenagear o seu estado, de um cara defendendo a cloroquina e remédio de verme, e ele nunca posta o link para um estudo científico que a OMS tenha revelado. Então, as pessoas preferem acreditar num troço que eles receberam da maçonaria do que na OMS. É uma coisa que não faz sentido. E aí, algo que eu sempre comento com as pessoas é: olha, as pessoas agora acreditam no que elas recebem pelo WhatsApp porque está legitimado, é uma pessoa que elas conhecem, que uhum, elas confiam, e se exato. aquilo vem mais ou menos na linha do que ela pensa, do que ela está inclinada a acreditar, pronto, validou e você não consegue mais mudar a opinião dela. E aí você começa a perguntar e você vira o chato e depois você vira o inimigo, né? A pessoa a ser Uhum, eliminada do grupo. Mas quando você publica uma matéria num grande jornal, Folha, Globo, Estadão, você sabe qual é o viés daquele jornal. Você sabe que ele tem uma linha editorial, pelos editoriais está muito claro do jeito que eles pensam, né? Eventualmente nas matérias ali tem no título, né, tem uma interferência grande ali. Mas a matéria publicada num veículo desse, você tem o jornalista, você tem o nome dele, você tem o endereço, você tem o e-mail, você pode processá-lo, né? E você uhum, tem muito erro, acontece muito erro porque todo mundo erra. Agora, não dá para dizer que tudo é má fé. A pessoa tem uhum, um erro, ela erra porque ela não tem conhecimento, ela não estudou, ela é, pode eventualmente ter má fé também, mas você tem como chegar até ela, tem como mandar uma carta para a redação, você tem como pedir um erramo, você tem como tentar corrigir, apesar de o dano já ter sido feito, né? Você tem mecanismos de controle. Agora, você recebe um vídeo desse pelo WhatsApp, já era, você vai reclamar com quem? E a pessoa acredita, uhum. né? Então eu gravo um áudio dizendo que eu sou
o doutor fulano de tal, que tem o mestrado e doutorado na Universidade X, lá na Espanha, ou não sei o quê, e fala um monte de coisa. Cansei de receber da família, né? Não, tem aqui esse áudio aqui Sim, da pessoa falando isso e tal, e pronto, virou verdade. Então eu acho que a gente está numa encruzilhada aí muito complicada que eu realmente não consigo vislumbrar alguma possibilidade no futuro médio, talvez, porque vai ter eleição, e agora, por conta da eleição lá no Peru, já voltou a história do voto, né? Você vê no Twitter aí um monte de gente já sim. falando do voto impresso, é voto papel, e vai, não pode conferir. Eu até fiz uma postagem hoje comentando lá que como é que vai ser na. O resultado já saiu, né? Parece que o candidato da esquerda venceu, né? Não sei se está Uhum. confirmado ainda, mas eu falei, como é que vai ser a hora que confirmarem que um candidato da esquerda venceu com o voto em papel? Vamos dizer o quê, né? Já que o argumento é que a direita não vence, tem que ser em papel, porque vai ter a esquerda sempre promove algum tipo de fraude. Então eu não sei como é que vai ser daqui para frente, porque esse discurso que o Trump fez, ele vai se intensificar, né? Não é à toa que o Bolsonaro começou a defender a vitória do Trump, mesmo ele tendo sido derrotado já antes da eleição, né? Sim. E esse troço vai se intensificar. Você já está debruçado sobre essas encrencas aí que vão acontecer daqui até o fim do ano que vem? Eu estou mantendo, digamos assim, como é que se diz, uma ignorância relativa, né, para poder sobreviver o presente. Manter a Mas sanidade, assim, né? é manter a sanidade. Mas assim, tudo que está se pintando, que está se discutindo e tal, é de que a gente tem uma crise institucional imensa e de que, supondo que a gente tenha eleições dentro de alguma normalidade, que as instituições ajam para coibir abusos de poder enfim, desinformação e tudo mais, o vencedor do pleno, supondo que seja uma força democrática, né, e daí enfim, quem não é democrático basicamente é Bolsonaro e seus aliados, né? Eu estou partindo do princípio de que há um grande campo democrático que pode não concordar em nada, mas que ainda defende a democracia. Mas se ganhar mesmo um candidato desse e tal, ele tem um primeiro compromisso que é desfazer esses 4 anos, né? E desfazer um governo que foi tão destruidor das instituições é reforçar elas, é fortalecer as instituições. E que, enfim, não é da noite para o dia. Né? Infelizmente, não é da noite para o dia. Depois que você destrói, que nem a gente falou ali, né, dos programas sociais em relação à fome, estou partindo do princípio que levaram décadas para consolidar esses programas. Décadas para conseguir tirar o Brasil do mapa da fome. Claro, tiveram programas emergenciais que foram fundamentais e que, enfim, eles se institucionalizaram do jeito que tinha que ser e tal, na minha opinião, o próprio Bolsa Família. Mas, assim, a gente voltou para o mapa da fome. Né? E fome, né? E daí Carolina Maria de Jesus ajuda muito a pensar isso, né? Fome requer medida urgente, requer urgência. Então, como é que eu vou resolver a urgência da fome ao mesmo tempo que eu crio instituições que sejam mais sólidas e que numa possibilidade futura, um Bolsonaro ser eleito ou qualquer coisa terrível que possa vir a acontecer no futuro, essas instituições não possam ser destruídas por um lunático, né, por um fascista e tal. Então, quer dizer, tem um caminho aí para se percorrer e polícia militar, sei lá, que não. Deu uma cortadinha aí. Só retoma assim, há um longo caminho ainda a percorrer. Ainda é um longo caminho a percorrer, na verdade, né? Porque se a gente para pensar, tem outras instituições aí que estão a perigo, né? Quer dizer, polícia militar no Brasil, né? Chegamos num ponto onde a gente vai ter que refundar ou acabar, sei lá, mas assim, do jeito que está agora, não dá, né? E é uma instituição que ela já tinha seus problemas e com o bolsonarismo ela se tornou, enfim, um barril de pólvora para qualquer governante que assuma o poder, né? Enfim, né? Tem gente falando já que polícia militar é poder paralelo no Brasil. Não sei se chega a tanto, mas, enfim, só o fato de estarmos aventando essa discussão já é perigoso.
E não só isso, o Ministério Público, seus abusos de poder, a gente teve aí uma série de exemplos. Ah, O próprio como judiciário, né? se. Exato. Como é que a gente reconstrói? Né? Esse é um ponto. Eu não acho que nós chegamos num grau de ruína total. Isso que é talvez o mais assustador, né? Porque é sinal de que a gente pode. Esse país pode ser destruído mais e mais ainda. Mas a gente já está chegando num ponto onde a gente está tendo que olhar para os escombros e pensar: bom, vamos ter que reerguer essa sociedade, esse país. De que forma, de que jeito? Bom, o voto em 2022 ele pode ajudar, mas ele é muito pouco. Né? Não, até Nesse porque momento ele é você vê pouco. o tecido, o tal do tecido social, né? Ele está mais do que esgarçado, ele está totalmente arrebentado, né? Que tem gente que ainda hoje apoia o Bolsonaro e tem gente que se arrependeu, mas para não dar o braço a torcer, também não assume o erro que foi votar no Bolsonaro. E isso acho que tem uma tendência de radicalização. Porque quem Sem não dúvida. votou nele tem uma tendência de cobrar. Eu vejo muito esse tipo de discussão, né? Ah, Sim. mas você também é culpado, não sei o quê. Aí o cara fica puto, fica irritado, e isso gera uma radicalização que não contribui. E, ao mesmo tempo, é muito difícil superar, né? Porque você está vendo o estrago que está acontecendo, né? Que a gente está falando esse tempo todo. E se não houver uma reconciliação, como você bem mencionou, eu não sei qual é o Uhum. caminho que nós iremos tomar. Me preocupa, e aí esse é um ponto que você trouxe, me preocupa porque, por um lado, sim, eu acho que talvez seja contraproducente a gente cobrar das pessoas, né, a sua votou, não votou e tal, né, o momento mudou, a onda mudou, as pessoas podem mudar. Mas, por outro lado, e esse é um ponto que a gente precisa assumir também, né, as forças não bolsonaristas da sociedade, que é muita gente, via de regra, e eu acredito que eu não sou o único, na verdade, estamos todos ressentidos desse governo. Esse governo fez e faz com que se aflore coisas terríveis nas pessoas, de tal forma que o nosso campo de diálogo a partir do ressentimento é muito pequeno. Mas também não adianta ignorar, né? Enfim, ninguém tem vocação para Madre Teresa de Calcutá. A gente vai ter que achar um caminho entre o nosso ressentimento, entre a nossa raiva, entre o nosso rancor em relação a esse cenário político devastador. São, sei lá, essa é uma nação em luto, né? São 470 mil mortes agora, nesse momento que a gente está gravando, né? Porque, enfim, vai saber quantos mortos já não vão ser quando as pessoas ouvirem. Mas assim, e a gente vai ter que travar diálogo com as pessoas nesse estado de espírito, que é completamente diferente de 2018. Em 2018 a gente estava lá, por favor, pelo amor de Deus, não votem num fascista. E agora a gente está com raiva. As pessoas estão com raiva, as pessoas estão ressentidas, as pessoas estão magoadas, elas estão feridas. Eu acho que, Isso. de todas as formas que a gente pudesse imaginar em 2018, que seria um governo Bolsonaro, uma pandemia mal gerenciada talvez não estivesse no escopo. Mas é o que tem aí. Então, deixa eu pegar esse gancho. Eu não sei se talvez essa pergunta deve ser dirigida não a um historiador, mas a um psicanalista, ou psiquiatra, ou psicólogo, né? Porque quando você começa a analisar quem é o Bolsonaro, Uhum, quem vota nele, é uma coisa assim que realmente não faz sentido. É um cara que defende a tortura, que ele é racista. Isso não sou eu que estou acusando, são em cima de declarações públicas dele. Qualquer pessoa que entrar na internet vai encontrar isso. Ele defende a uhum, tortura, ele defende a ditadura, ele defende o golpe de Estado, ele acha que a democracia não resolve nada, ele acha que a ditadura matou pouco, ele é contra negro, ele é contra índio, ele é contra cotista, ele acha que mulher é menos do que homem. E o livro sim. de leitura, livro de cabeceira dele, é o livro do Brilhante Ustra, que eu acho que ele nunca leu. Ele falou aquilo para causar e tal, né? Mas o Ustra realmente deixou uma obra ali, uns 3, 4 livros, em que ele dá a versão do Exército para o que aconteceu. E você tem o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que numa entrevista ao Estadão, se não me engano, falou. Primeiro ele deu uma entrevista, depois a Deutsche Welle, dizendo que
O Ustra, que foi chefe dele, era um chefe que respeitava os direitos humanos dos subordinados, né? E que é preciso analisar as coisas ao seu tempo, tudo bem, esse tempo já passou. E que eles ajudaram o Ustra a escrever os livros, fornecendo documentos. Aí, olha, mas se não há documentos, que documentos são esses, né? Que versões são essas? Mas isso entra numa outra discussão. A gente volta para o Bolsonaro, é uma pessoa que tem todo esse discurso, e aí eu me lembro de perguntar para algumas pessoas, mas vem cá, ele fala tudo isso, e tudo bem? Você vai votar nele assim mesmo? Não, mas a corrupção do PT, com o PT é muito pior, mas não é possível. Não quer votar no PT, não vota, mas não vota no Bolsonaro, né? Repetindo o Brizola, né? Não votem, não querem votar em mim, mas não votem no Collor, né? Uhum, Aí eu não sei que tipo de leitura é possível fazer para você tentar entender uma pessoa que, apesar de tudo isso, você tem um candidato que fala tudo isso. Só o fato dele defender tortura já era motivo para ele ter saído preso, né, do Congresso quando ele enalteceu o Ustra lá no impeachment da Dilma. uhum. Mas você, como historiador, você chegou a analisar, a refletir sobre o que leva uma população a votar numa pessoa. Tudo bem, havia um problema econômico, aquela história de corrupção e tal, estava Uhum, todo mundo muito condicionado, mas tem uma outra questão que sempre falam, não, você tem que entender que eram outros tempos, né? Aquelas velhinhas que votaram, que apoiaram a Inquisição, eram outros tempos. Mas tem o pessoal que votou lá e apoiou o Hitler, né? Eram outros tempos. Aí você tem o golpe de 64, não eram outros tempos. Não eram outros tempos. Essas pessoas são as mesmas, elas eram as mesmas que apoiavam a Inquisição e são as mesmas que estão apoiando essas. O cara, se o presidente da República desce e vai num evento que defende o AI-5, fechamento do Congresso, e tudo bem. Aí uma pessoa vai lá defender a saúde pública, é enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Você, uhum. como historiador, chegou a alguma conclusão? O que explica esse tipo de comportamento? Ou é uma pesquisa para o Hum, seu pós-doc? Não sei. não, não, pelo menos nos tempos onde havia mesa de bar, essa é uma pergunta constante, né? Quando dava para ir e tal. Porque, enfim, eu acho que todo mundo se deparou com o fato de que pessoas que você não imaginava fizeram essa escolha, né? Votar no Bolsonaro. Por que elas escolheram o inominável? Eu acho que tem várias explicações possíveis, né? Mas do ponto de vista do historiador, o que o historiador pode iluminar sobre isso, para mim tem muito a ver com o que você falou em relação às declarações dele sobre tortura, sobre o AI-5, sobre a ditadura militar, o voto dele em relação ao impeachment da Dilma lá, homenageando o Ustra. Nós não criamos nesse país, ao contrário de outros da América Latina, nós não criamos mecanismos para passar a limpo o nosso passado, né? A gente teve uma comissão da verdade tardia e tímida, né? Tardia porque, enfim, ela ocorre, começa os trabalhos em 2011, né? A nossa ditadura oficialmente termina em 85, embora alguém possa dizer que 88 talvez seja o momento onde, de fato, ela foi limada, né, do Estado brasileiro, por causa da Constituinte, mas manteve seus mecanismos institucionais. E a gente tem a lei da anistia de 79, que até hoje ainda está aí, e que não permite que ela anistiou não só os perseguidos politicamente, mas anistiou também os torturadores, né? Então a gente tem uma série de problemas aí em relação ao nosso passado, um passado recalcado, um passado que volta, né? De tal forma que quando o Bolsonaro pode falar essas coisas terríveis que ele fala, que ele realmente acredita, eu parto desse princípio, ele veio desse lugar político, assim, né? Ele está manifestando algo que está na sociedade brasileira. Porque se a gente não encarou a memória da ditadura com a sobriedade que a democracia exige, né, que envolve inclusive punir os responsáveis, que envolve inclusive não se deixar ser apagada pelos cúmplices desse regime, ela vai voltar. Ela vai voltar das formas mais aberrantes, distantes, mas ela volta.
A fala de Bolsonaro remete a algo que está dentro da sociedade brasileira, que é o desejo do retorno à ditadura militar, que a gente achava que era uma coisa caricata, né, num contexto de democracia mais sólida, mas foi começar a esgaçar o tecido democrático que estava se constituindo. Bom, isso ganhou uma forma política clara, isso ganhou um candidato à presidência, isso ganhou, enfim, partidos políticos, pelo menos no sentido mais gramsciano da coisa, ganhou, em última instância, um lastro institucional. Não era só mais a voz do tiozão do churrasco, né? Isso se encarnou nas instituições da sociedade brasileira, que não resolveu esse passado. Então, assim, aquela brincadeira, né? A sua tia não é fascista, a sua tia é fascista. Independente se minha tia é fascista ou não, né? A minha tia provavelmente viu esse processo de transição da democracia, da ditadura para a democracia no Brasil, e depois daquilo ali ela nunca mais problematizou as memórias sobre a ditadura. Ela nunca mais problematizou o que foi aquele passado, né? Compara, sei lá, com a Alemanha, né? E o que é hoje em dia a memória do nazismo para a Alemanha, enfim. Na Alemanha, você desenhar uma suástica, você vai preso. Exato. Proibido. Se a gente comparar, né, deixando os alemães de lado, mas comparemos então com a Argentina, com o Chile, com Não, o o Uruguai, Uruguai agora não prendeu 7 militares aí da época da ditadura? Essa semana. precisamente. É isso. Então, assim, nós não fizemos isso. Né? Um sujeito como o Hamilton Mourão, ele deveria estar preso, por essa lógica. Né? Um sujeito como Bolsonaro deveria ser preso por suas declarações. Né? Mas ele tem o direito de se expressar. Não, não. Apologia à ditadura. Apologia à violação dos direitos humanos. Porque algumas Não, coisas não... não se discute, né? Você combate. Né? Algumas coisas não se aceita. Exato. E a gente não criou mecanismos para isso no Brasil. Né? A gente foi empurrando com a barriga a nossa transição democrática, longa, lenta. Se acreditou que era só tirar os militares e que as coisas iam se resolver. Né? E não é assim que funciona. Né? Então, assim, esse papo que eu acho que às vezes fica um psicologismo meio barato, né? Tia é fascista, tia não é fascista e tal. Cara, a sua tia, eu não sei se ela é fascista ou não, mas ela é brasileira, ela viveu provavelmente essa transição dos anos 80, 90, e ninguém falava de política com ela, exceto, sei lá, os programas de TV que ela assistia. Não, Você não não falava, precisa ir ninguém longe. falava. Não precisa ir longe. Eu cresci no interior do estado do Rio, no interior de Minas Gerais. Não existia discussão de política na minha família. Havia Né? TV Globo e havia TV Sim. Tupi. Depois surgiram outras e tal, mas não existia isso. Então, essa conversa, ditadura, eu fui começar a ouvir falar ditadura talvez no segundo grau. Não era algo na minha família. Foi quando Uhum. Tancredo, ali colégio eleitoral e tal, ali foi que eu comecei a ter alguma coisa, as pessoas começavam a falar. Eu lembro até, eu devia ter 12, 13 anos, será 82, 83, quando o Tancredo foi eleito governador de Minas Gerais. Não sei se foi 82. Eu lembro que um colega de trabalho do meu pai votava no PDS, né? Que era um Uhum. da Arena, e tinha um colega dele que era o único que dizia que ia votar no Tancredo, que era o PMDB, se não me engano. Eu Uhum. lembro que todo mundo tirando onda dele, não, mas não vai ganhar, isso daí não tem chance. E o Tancredo, ele, não, vamos ver, vamos ver. E o Tancredo ganhou. Quer dizer, aquilo ali já estava uma coisa mudando, mas assim, o meu entorno, meu núcleo familiar todo era totalmente de direita, né? Uma Uhum. direita que não havia defesa de ditadura, não sei o quê, mas você vai crescendo com aquela coisa de racismo, né? De passa um negro na rua de casa, a pessoa fala um palavrão, ofende. Eu lembro do meu avô paterno, no Jornal Nacional aparecia uma mulher negra dando entrevista, e ele dizia assim: há um tanque cheio de roupa suja para ela lavar. Né? E todo mundo ria, né? E você fica vendo aquilo assim meio sem entender, né? Porque a referência o que é? Os negros, quando eu era criança, eram todos trabalhadores,
domésticos, a empregada, a lavadeira que levava a trouxa na cabeça e tal. Então, isso vai criando nessa sociedade esse racismo estrutural, né? Você incorpora e você Uhum. vive aquilo e você não percebe, né? Mas Uhum. que permanece, né? Permanece. É. E você falou do racismo, eu acho que esse é um outro bom ponto, né? Claro, a gente fala da ditadura porque talvez seja muito evidente no discurso do Bolsonaro, mas a gente não passou nem o nosso passado escravagista limpo, né? Quantas, enfim, né? A gente teve essa polêmica já em outros momentos, mas quantos nomes de rua, quantos monumentos públicos não homenageiam senhores escravos no Brasil, né? São dezenas, são milhares, são Bandeirantes. milhões provavelmente, né? Os bandeirantes, enfim, toda a estrutura escravocrata brasileira, né, dessas grandes famílias, ela permaneceu praticamente intacta. Ela não tem, a gente não tem um museu. Nós somos o país que mais recebeu escravos, homens e mulheres escravizados, né, no mundo, vindos da África. Nós não temos um museu da escravidão, um museu nacional da escravidão para retomar essa história. A gente não tem. Como? Como a gente consegue lidar com isso? Como é que a gente consegue dormir diante de tudo isso? E isso requer, enfim, um, um grande processo de apagamento do passado. Né? Essa brincadeira que a gente faz do Brasil como o país do futuro, porque, né, a gente, enfim, a gente não tem passado nenhum pela frente. Ninguém Ou está como, disposto a como encarar o diria passado. o O Fernandes, Milor, o né? Brasil tem um grande passado pela frente, né? Exatamente. E que a gente não encara. Né? É melhor encarar o futuro. A gente encara o futuro de costas sempre, né? Ah, a gente vai chegar e tal, né? Enquanto isso, o passado está aí, ele está recalcado, ele está voltando. A gente não resolveu problemas terríveis do nosso passado. Né? A gente não resolveu a escravidão, a gente não resolveu a ditadura, e essas coisas voltam, né? Enfim, essa lógica do recalque aí, que no nosso caso não é um recalque da psique, né? É um recalque político-social, isso retorna. Como a gente não resolveu esses problemas, eles ganham forma política, eles ganham institucionalidade, eles ganham uma linguagem própria para ser, enfim, se perpetuar, né? Porque a gente não encara as coisas como são, né? Não encara as coisas com a seriedade que deveria ser encarado, né? Num país como o Brasil, a gente foi ter política de ações afirmativas ontem, né? A gente foi começar a discutir Comissão da Verdade faz uma década, E que isso foi, por causa de enfim, uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Foi meio obrigado, olha, fomos condenados, vamos ter que dar uma satisfação aqui, né? exato, né? Então, assim, isso voltou pra gente, né? Tipo um bumerangue, né? E você perguntou, né? Pô, você não fica se perguntando como é que as pessoas fizeram essa escolha. Eu, hoje em dia, eu ando eu não digo que eu me consolo com isso, porque eu acho que as pessoas também podem mudar suas perspectivas e tal, né? Mas, assim, para mim, toda a explicação sobre o momento que a gente está passando, ela tem que, pelo menos, dedicar algumas linhas para dizer por que a gente não resolveu o nosso passado. A gente não entende esse presente tenebroso que a gente tem sem entender o apagamento que a gente fez da história brasileira. É um apagamento profundo. A gente não mexeu nos nossos traumas, a gente não tentou resolver eles e eles estão aqui, voltaram da pior forma possível nos assombrando. Assim, né? Eu só espero que, passado um governo Bolsonaro, passado esse terror, haja um esforço dessas forças democráticas de passar limpo esse presente terrível que a gente está vivendo. Mas, assim, né, vai ser um esforço que tem que envolver imensas camadas da população brasileira. E a gente tem já, digamos assim, cravado num DNA brasileiro dos últimos décadas, talvez séculos, um desejo muito grande de jogar tudo para debaixo do tapete. Né? Isso me preocupa bastante. Oi, Fernando, para arrematar aqui, então, que reflexão final você poderia fazer aí com esses panelaços? Porque haverá, Uhum. né? Teremos Sim. outros aí cada vez que o presidente falar. Você acha que isso tem um potencial de se ampliar? Porque o que eu vejo Uhum. agora sempre é o Jornal Nacional parece que coloca todas as imagens de panelaço que eles recebem, né? Ficam 5, 10 Uhum. minutos, o pessoal batendo panela no país inteiro.
pelo que você avalia aí, é algo que o panelaço veio para ficar, já foi incorporado aí agora a esse movimento social brasileiro? Olha, eu ainda espero, não sei se eu espero, não espero, mas o que eu ainda gostaria de ver em relação aos panelaços é que quando a gente fosse para a rua, quando os brasileiros forem para a rua protestar, eles comecem a levar suas panelas para a rua também. Enquanto a gente está batendo panela na sacada, nos nossos espaços privados de casa, ela tem um efeito, claro, do som e tal, em relação à fala do Bolsonaro, mas eu acho que a gente pode, como é que é, né? Não, subir mais um degrau aí, Dá levar um a panela grau, para a rua dá também, um grau, né? aí vai ser a revolta das panelas mesmo, né? Aí a gente vai remeter aos tempos de uma luta de classes na rua, com galera batendo panela contra a fome, né? Eu como historiador, eu acho sempre muito legal quando a gente retoma elementos do passado para dar sentido para o nosso presente, né? Mas aí fechando também só uma reflexão em questão de violência, né? Porque o que aconteceu em Pernambuco é um sintoma muito perigoso do que vem por aí, né? Porque você tem uma polícia bolsonarista, Bolsonaro veio criando essa relação com determinados setores da polícia militar, a gente não pode demonizar todo mundo também, né? Só que aparentemente quem está nos comandos e tem controle de tropa está fechado com ele, literalmente, né? E você tem gente que vai para a rua se manifestar pacificamente e pode morrer, né? Como aconteceu no Chile É, também, né? é um perigo. A gente está vendo protestos no Chile, na Colômbia, enfim, né, que marcam, né, esse momento terrível que a gente está vivendo, dessa combinação de governos terríveis e pandemias, no seu gerenciamento em relação à pandemia, mas o protesto na rua ainda é o que realmente ameaça esses governos que são tão frágeis politicamente. Mas você mencionou muito bem a Colômbia, né? Porque a mídia brasileira não dá com tanto destaque, ou quase nenhum. A repressão lá está super violenta, né? Exatamente. E a Colômbia enfim, a gente fala do Brasil, mas a Colômbia é recordista em violação de direitos humanos, né? Então, há uma chaga latino-americana, né, que não está só nas nossas irmandades com os panelaços, né? Ela se dá também, né, pelo fato de que a gente está sendo constantemente vítima de governos repressivos, autoritários, e a nossa luta por democracia era sempre incompleta aqui na América Latina, né? Então, enfim, é uma luta de uma vida, né? Ela não vai terminar tão cedo, né? Então, quanto antes a gente conseguir derrubar os piores, os mais autoritários, os mais canalhas, tanto melhor para a nossa luta, tanto melhor para consolidar a democracia, uma democracia real, né, na América Latina. Isso aí. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos panelaços, né? Fernando, obrigado pela entrevista. Eu posso deixar o link. Tem duas coisas que eu gostaria de deixar, se você achar que tudo bem. Uma é para o teu perfil secreto no Twitter. Eu sei que você usa ali um Não tão codinome. secreto. Você usa um codinome ali para disfarçar ali alguns perseguidores, alguns haters, mas aquele fio eu acho muito legal, quem puder ler, porque ali tem referência, tem link para reportagem, e o outro que é o link para sua tese sobre a carestia. Se você me autorizar, eu Isso. deixo os dois ali, porque vale muito a Claro, pena. Então, beleza. claro, não, mano. Tranquilo. Então, sugiro que todos leiam e, Fernando, obrigado pela entrevista. Imagina, obrigado, Carlos. Valeu mais uma vez pelo convite.